mais uma vez para gravarmos eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Esse é para os cristãos um dos textos mais conhecidos, pois fala do sucessor de Moisés. Moisés foi o grande libertador de Israel, depois de 400 anos que esse povo ficou ali cativo no Egito, ou aprisionado, ou escravizado no Egito. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo e durante 40 anos conduziu o povo conduziu o povo no deserto. E esse homem foi muito usado por Deus em grandes prodígios, em grandes milagres. E Deus ali atestou o chamado na vida de Moisés através de grandes manifestações. Mas existia um homem, rapaz na ocasião, que buscava em todo o tempo andar junto com Moisés. Esse rapaz se chamava Josué. Ele ali aprendeu aos pés de Moisés como deveria orar, como deveria se portar diante de Deus, como deveria liderar, como deveria conduzir o povo. Esse rapaz conseguiu subir ao monte para dentro da glória de Deus e viu coisas extraordinárias. Não foi no local onde Moisés foi, porque ali tinha uma certa caracterização, como se Deus estivesse dizendo: eu tenho chamado Moisés, mas ainda não na sua vida, você está se preparando, espere seu tempo, espere sua hora chegará, e quando chegar você vai ser tão usado quanto Moisés. E ele aprendeu a esperar o tempo de Deus na vida dele. Diga assim comigo: ninguém sobe no monte se Deus não autorizar. Nós podemos tentar forçar a barra, nós podemos tentar criar situações, mas lugares de intimidade só podemos chegar se Deus nos autorizar. É assim na nossa vida, é assim no nosso chamado. Aqueles que estão hoje liderando, é sempre bom lembrar que um dia já estiveram na condição de aprendizes. E aqueles que acham que agora são professores precisam lembrar que na verdade eles são eternos aprendizes. Porque há de convir, quando nós assumimos a postura de aprendiz, ou melhor, quando nós assumimos a postura de aprendizes, nós estamos ali na linha do Senhor Jesus, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração. Aquele que cansa de aprender, aquele que não se abre aos novos aprendizados, ele se torna uma pessoa muito dura, uma pessoa muito irracional, ele acaba dificultando às vezes no processo de liderança, quer seja eclesiástica, quer seja uma liderança dentro de casa. Quantas pessoas hoje acreditam que são os super líderes de suas casas e não conseguem ouvir os seus filhos, não conseguem ouvir os seus cônjuges? Tantas vezes eu acompanho pessoas no gabinete ou em conversas a par do gabinete, e quantas mulheres reclamam: meu esposo não sabe me ouvir, meu esposo não me dá ouvidos. Quantas mulheres também são sisudas, são difíceis de lidar, são, piores do que limão, azedas o tempo todo, e os homens às vezes reclamam: não adianta falar, porque vai ser feito desse jeito, vai ser feito do jeito dela. Perceba uma coisa: nós que exercemos liderança, quer seja em qualquer âmbito, quer seja na igreja, quer seja na empresa, quer seja dentro de casa, precisamos ali compartilhar, ouvir, falar, dialogar. É um processo de falar e ouvir. Trazendo então à tona Josué, esse homem, ele estava ali aos pés de Moisés, aprendendo com Moisés, ouvindo Deus falar com Moisés, vendo a nuvem da glória de Deus, vinha ao local onde Moisés estava para ter conversas com Moisés, e ele ficava de longe observando. A Bíblia diz que ele era filho de Num, servo de Moisés. Um dia perguntaram em uma mensagem: olha, você exerce o que em determinado lugar? Eu falei: olha, eu estou servindo um pastor, tá? Eu falava: que isso, servir pastor? Não se serve pastor, você tem que servir a Deus. Eu falei: então, segundo a escola de Josué, filho de Num, servo. Aí a
pessoa disse, mas não se serve homens. Josué, filho de Nun, servo. Quando eu entendo que alguém está na direção de Deus, servir esta pessoa é servir o próprio Deus, porque o que a pessoa está fazendo está sendo direcionado por Deus. E o ensinamento é básico. Se eu não consigo servir quem eu estou vendo, como eu vou arrogar e dizer que eu estou servindo quem eu não vejo? Esse que era Josué, filho de Nun, servo de Moisés, andou por tanto tempo com Moisés, e chegou o momento em que não mais Moisés teria que liderar o povo, mas agora seria Josué. E o lindo da história é que Moisés morre, para que depois Josué pudesse assumir, para que não houvesse nenhuma divisão do povo, para que não houvesse nenhum conflito na ordem, para que não houvesse nenhuma divisão na visão, que não houvesse nenhuma divisão na missão. Então era necessário primeiro que Moisés morresse, para que Josué continuasse fazendo aquilo que Deus queria que fizesse, mas agora como resposta para aquele tempo, para aquela localidade, para aquela realidade. E Josué teme, como diz no capítulo 1 do livro de Josué, mas movido por Deus, ele entende que chamado é irrevogável, chamado é inquestionável, chamado não dá para deixar de lado. E Deus o chamou, e Deus o convenceu, Deus mostrou que estaria com ele, Deus o impulsionou ao ponto de ele entender que aquele chamado não estava vindo de homens, mas aquele chamado estava vindo do próprio Deus. E disse o Senhor, assim como fui com meu servo Moisés, também serei contigo. Ser forte e corajoso. Esse homem, então, convencido pelo próprio Deus, compreendeu que ele tinha uma missão. Diga assim comigo, Josué tinha uma missão. Agora diga comigo, eu tenho uma missão que foi dada por Deus. Por isso, eu preciso ser forte e corajoso. Pegue a missão que Deus te deu. Entenda esta missão e vá cumprir o seu chamado, vá realizar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. O chamado não foi para outro, o chamado foi para você. E esse homem desenvolve esse chamado, fiel, aprende com o chamado, aprende com os erros, aprende com os acertos, até que então chega no capítulo 24, depois de inúmeras situações vividas, e ele olha para o povo e diz, povo, até aqui o Senhor nos conduziu, nós observamos o mar sendo aberto, nós contemplamos muralhas indo ao chão, nós testemunhamos alimentos caindo do céu, nós observamos água saindo da rocha, nós em alguns momentos éramos poucos e ganhamos exércitos muito fortes. Até aqui o Senhor nos direcionou, até aqui o Senhor nos garantiu a vitória, até aqui o Senhor nos conduziu. Todavia, hoje é um tempo de decisão, precisamos decidir a quem queremos servir, se a Deus ou os deuses dos seus pais, dos seus antepassados, se a Deus ou os ídolos construídos pelos homens, se a Deus, se queremos servir a Deus, ou os nossos idealismos e filosofias. Decidi hoje a quem quereis servir. Mas ele é um grande líder, e o grande líder não deixa pontas soltas. O grande líder se posiciona. Não existe erros só na comissão, existe erro também na omissão. Comissão é quando nós efetivamente cometemos um erro,
Mas omissão é quando nós observamos uma coisa, mas nós nos recolhemos, mesmo sabendo que aquilo ali não é certo. Esse rapaz, esse homem, esse senhor de idade agora, Josué, ele não deixa dúvidas, ele se posiciona. A maturidade chegou. Ele não ia esperar por outro dia. Ele disse: povo, vocês precisam decidir, mas eu já tomei a minha decisão. Povo, vocês precisam decidir, mas eu tomei a minha decisão. E Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos em um tempo de decisão, em que precisamos, como servos de Deus, tomarmos uma atitude. Se serviremos com a nossa casa ao Senhor, ou se fracassaremos nessa missão. Para isso, eu quero propor 3 verdades. De maneira bem dinâmica, quero pregar com vocês essas verdades. Primeira verdade: tenha essa escolha em seu coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes não é a realidade que estamos encontrando quando entramos na porta da nossa casa. Às vezes não é a realidade que queríamos, mas precisamos desejar isso no nosso coração. Precisamos buscar isto no nosso coração. Precisamos visualizar isto em nosso coração. Que nós e as nossas respectivas casas serviremos ao Senhor. Nós precisamos orar, pedir, buscar, se posicionar, escolher em nosso coração para que isso então seja uma verdade. Como pergunta retórica: quantos aqui nesta noite estão fazendo essa escolha dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu olho para os meus filhos e oro: Senhor, toma o coração dos meus filhos, ensina-me não apenas pastorear a minha família da fé, mas primeiramente pastorear a minha casa. Senhor, guarda os meus filhos. Senhor, proteja a mente deles. Senhor, que o coração deles se atrele ao coração, meu coração, o coração da minha esposa e meu coração, para que em momentos decisivos eles lembrem os ensinamentos que estamos passando, eles lembrem da Tua palavra e se posicionem para o Senhor. Que sejam ungidos, que sejam pastores, que sejam missionários, que sejam evangelistas, que sejam cheios do Espírito Santo. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar, talvez por muitas situações você esqueceu, até mesmo de orar por sua família, até mesmo de desejar isso no seu coração. Não, eu desejo, é isso que eu quero, eu e minha casa, nós fecharemos uma fileira disso daqui, vai ser todo mundo, vai sentar todo mundo, a fileira 4 é minha, ninguém senta. Tinha muito isso antigamente nas igrejas, quando a família sentava, ficava a fileira vazia, porque ali senta a família tal. Nós estamos aqui em dezenas de pessoas, alguns com as suas famílias completas, outros não. Mas você precisa escolher em seu coração. E se a sua escolha é essa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu quero pregar esse ponto mais uma vez contigo, e agora orando por esse ponto específico. Eu gostaria que você em seu coração falasse: Deus, é isso que eu quero, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de chamar a irmã Jaqueline. Você pode orar nesse momento, meu irmão? Se a tua escolha é essa em seu coração, ela vai orar, e você no seu lugar vai orar também. E você tem hoje, nesse exato momento, a possibilidade dessa decisão, se é isso ou não. Mas se você está decidindo por isso, enquanto ela ora, ora você também. Senhor, essa é a minha decisão. É o momento de decisão.
aqueles que puderem que ficar de joelhos, que é um momento muito importante de estar orando pelas nossas famílias, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Então nós temos que a todo momento estar ajoelhados diante do Senhor, clamando pelas nossas famílias. Senhor, Tu és poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Senhor, neste momento estamos, Senhor, prostrados diante de Ti, Senhor, entregando a nossa família em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, não sabemos, ó Deus, o que Satanás tem preparado, mas o Senhor é o Deus poderoso para quebrar toda a maldição sobre as famílias da terra, das famílias de Jardim Meriti, ó Pai, deste mundo, ó Pai. Senhor, toma cada filho, Senhor, a cada filha, a cada marido, a cada esposa, Senhor, a cada pai, mãe, Senhor. Clamamos, ó Deus, que o Senhor venha restituir as famílias, Senhor, na face dessa terra, ó Pai. Senhor, clamamos a Ti nesta noite, Senhor, estamos clamando a Ti, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que neste momento, Senhor, nós Te clamamos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, sobre este lugar. O Senhor venha estar visitando a cada lar, Senhor, repreendendo toda a seta de Satanás, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Satanás tenta, Senhor, contra as famílias aqui na terra, ó Pai. Senhor, corta, Senhor, os laços neste momento, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, clamamos a Ti, nos prostramos a Ti, Senhor, clamamos ao Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, cada maldição, Senhor, vai quebrando, Senhor, toda palavra de maldição sobre as nossas famílias, Senhor, vai quebrando, Senhor, vai transformando, vai libertando, Senhor, cada vício, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Estamos nos prostrando diante de Ti neste momento. Senhor, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica diante de Ti, ó Pai. Senhor, move os céus, move a terra, Senhor, mas manda os Teus anjos, Senhor, sobre as nossas famílias nesta noite. Senhor, entra com a Tua provisão, ó Pai, ouve o nosso clamor nesta noite, porque necessitamos de Ti, Senhor, a cada momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, vai, Senhor, cortando todo laço neste momento que seja cortado em Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam sobre Jardim Meriti, Senhor, sobre cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, vai derramando o Teu sangue sobre este lugar, Senhor, porque aqui é um povo que clama pelo Teu nome, Senhor. Senhor, então nós não aceitamos nenhuma seta de Satanás, ó Pai, sobre este lugar, sobre esta casa de oração, sobre cada casa de oração que está sobre este lugar, Senhor, sobre cada trabalhador que está aqui, Senhor, neste lugar, que tem o seu próprio negócio, Senhor, vai repreendendo em Teu nome, Senhor. Coloca os Teus anjos, Senhor, sobre cada viela deste lugar, ó Pai, clamamos a Ti e cremos, Senhor, que só em Ti temos a vitória, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, Te entregamos, ó Pai, as nossas famílias. Te apresentamos a Ti, Senhor, a cada um deles. Senhor, toma aquela mãe que está clamando pelo seu filho, pela vida do seu marido, Jesus. Senhor, ouve o clamor dela, ouve a oração. Senhor, faça a Tua vontade. Senhor, toma aquele marido, Senhor, que não quer saber de Ti. Senhor, que o Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, o Senhor quebre e faça de novo. Permita, Senhor, que o Senhor venha quebrar e fazer de novo, Senhor, porque é para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você precisa decidir isso em seu coração
Você não pode olhar para a sua casa e vê-los se encaminhando para a miséria, para a destruição, e não se mover profeticamente para essa decisão. 2, eu preciso entender, então, que eu preciso criar caminhos, meios, para que a palavra de Deus chegue na minha casa. Por isso, verdade 2, precisamos falar de Jesus aos nossos. Fale assim comigo: fale de Jesus aos seus. Marcos capítulo 5, versículo de número 19, conta a história de um rapaz que era tão endemoniado que ele se confundia com as bestas feras que viviam em determinado lugar. Esse rapaz estava no nível de endemoniamento tão alto, tão grave, que ele vivia nos cemitérios, ele ficava entre os porcos, ele, por vezes não poucas, foi aprisionado, amarrado, acorrentado, mas ele destruía essas correntes. Nada podia segurar esse rapaz, ele tinha legiões de demônios em seu corpo. Olha, nós precisamos entender que tem coisas que são naturais, às vezes as pessoas estão movidas mesmo por crises emocionais, por crises sentimentais, às vezes a pessoa está até movida por algum problema que esteja vivendo, mas existem também situações que precisamos olhar com os olhos da fé e lembrarmos-nos que tem coisas que, se tem coisas que são naturais, existem coisas também que são espirituais. E só é possível discernirmos isso se andamos com Jesus, porque se não andamos com Jesus, parece tudo muito estranho, mas se andamos com Jesus, percebemos claramente o que é natural e o que é espiritual. Por isso, em Marcos capítulo 5, versículo de número 19, a Bíblia fala desse rapaz e diz o seguinte, que depois que esse rapaz estava ali, foi liberto por Jesus, ele pediu: Senhor, eu quero ir contigo, e assim diz a palavra. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a sua família, anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus disse: a sua casa é a sua missão. Fale do que você viveu na sua casa, entre os seus familiares. Nós precisamos entender que eles, da nossa casa, os nossos familiares, precisam de Jesus. E ouvirem, ouvir o Evangelho faz parte de nossa missão. Ouvi de uma pregadora de outro país, agora fugiu o nome da pregadora, na última conferência VOA, e ela disse o seguinte: o milagre realizado é um testemunho ambulante. Uma vida alcançada é a pregação ambulante. Essa igreja não consegue chegar na sua casa como estrutura, mas você que está aqui consegue. Essa igreja não consegue chegar nessa rua da frente, apesar de ela estar inserida na rua, mas ela não tem pés. Mas você consegue. Essa igreja não consegue ir nas reuniões de festas que acontecem nos seus familiares, mas você consegue. Mas lá é bebido o tempo todo, pastor, é a escolha deles. Mas que tal você falar assim: olha, vocês beberam, mas agora vamos agradecer pelo aniversário, vamos orar, estilo Mona Lisa? Essa missão é contigo. Jesus olha para aquele rapaz que agora liberto está,
E ele está tão apaixonado por Jesus que ele diz: eu vou continuar longe dos meus. E Jesus olha para ele e fala: não, a tua missão é na sua casa. É lá que você precisa alcançar primeiro. E recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Espírito Santo, Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, até Samaria, até os confins. É compreensível entender que Jerusalém ali é a nossa casa. Tire esse momento do hoje e fala assim: como estão os meus dentro da minha casa? Eu não posso ser um chato de ficar toda hora Jesus, 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 Jesus. Pregar de Jesus não é falar de Jesus toda hora, é viver como Jesus vive. É dar testemunho de como Jesus realiza as coisas. Pastor Marcos Madaleno, que os meninos já tiraram fotos, já tietaram, já mandaram zap para ele, já tiraram: que legal, você está lendo o meu livro, ainda bota no status assim: olha, o homem falou comigo. Diz assim, um grande pastor que está assim, movido para a evangelização entre os jovens: se você não ganha o coração, dificilmente te darão ouvido. Porque muitos cônjuges não dão ouvido para o outro quando fala do evangelho, que a gente está tão preocupado em ganhar o ouvido, esquece de ganhar o coração primeiro. Porque tantos filhos estão fechando portas? Porque tantos pais? A gente quer ouvido, mas na verdade a gente tinha que ganhar primeiro o coração. Nós estamos estudando Efésios 4, e nós temos, domingo passado de manhã, nós falamos sobre crescendo em amor, edificados em amor. A mensagem do cristão é o amor. Se nós não ganharmos o coração, podemos orar e o fogo cair do céu, vai ser impactante, mas só vai ser um momento e não uma vida inteira. Fale de Jesus aos seus. Fale de Jesus aos seus. Fale: olha, Jesus te ama. Mas por que então estou vivendo isso? Por causa das circunstâncias da vida. Mas apesar dessas circunstâncias, Ele não apenas te ama, mas Ele quer andar contigo nessas circunstâncias. Mas como então eu vou andar com Jesus? É simples e é tão difícil. Por que é difícil? Porque é uma decisão mais importante da vida. Por isso que no mundo espiritual, os demônios não querem que você tome essa decisão. Eles ficam falando: para que ficar falando? Para que confessar Jesus? Isso é balela, outro dia eu faço. Mas quando nós tomamos essa decisão, Ele não apenas nos ama, Ele não apenas quer andar conosco, mas Ele quer transformar a nossa vida completamente. Nos filmes de vampiro, o vampiro só pode entrar na casa depois de você autorizar. Na sua vida, Jesus não é vampiro. Só trouxe aqui o vampiro para tentar explicar isso. Que fala, a gente às vezes fala assim: Senhor, muda a vida do outro. É nossa missão falar isso. Mas o outro tem que abrir a porta. Eis que estou à porta. Fale de Jesus aos seus. Aleluia. Podia terminar essa mensagem sem gritar. Não canse de falar. Jesus te colocou nessa família para falar dele. E como falar dele vivendo como Jesus vê? Aproveita as pequenas oportunidades do sentar na mesa, de agradecer pelo alimento, de numa festa agradecer pelo aniversário, depois de uma vitória, de uma porta aberta, lembrar que quem abriu a porta foi Deus. De convidar: vamos comigo hoje, eu não vou, vamos comigo hoje, eu não vou, só hoje, vamos comigo. Tá bom, eu vou.
amei você ter ido comigo, aleluia, como foi bom você ter ido comigo, como eu fiquei feliz de você ter ido comigo, eu vou até pagar um açaí para você hoje, paga para mim também que está quente, paga um açaí para você hoje. Aí no final você fala, amei tanto, vamos comigo de novo semana que vem? Nós estamos em um tempo em que não... Melhor, deixa que isso deve ficar para a semana que vem. Na mensagem semana que vem. O pregar vai além apenas de falar. Começa a ganhar o coração, para depois ganhar o ouvido. 3 e último. Diga-se comigo, interceda pelos seus familiares. Pode ficar melhor. Interceda pelos seus familiares. João capítulo 11, versículo de número 3, um grande amigo de Jesus estava adoentado, 2 irmãs maravilhosas tinham também Jesus como amigos, e diz assim o texto, João capítulo 11, versículo de número 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Todo o capítulo 11 merece ser lido, e vocês entenderão perfeitamente ali o diálogo, pedindo, lamentando e vivendo o milagre. O ponto que eu quero aqui abordar em nossa conversa, então, é: nós não podemos deixar de interceder pelos nossos familiares. Nossos familiares, assim como Lázaro viveu, talvez eles estejam numa condição de doença, mas doença espiritual. Talvez, assim como Lázaro viveu também, eles estejam na condição de mortos espiritualmente falando, assim como Lázaro morreu fisicamente falando. Nós, ao olharmos todo esse texto, perceberemos que tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Jesus pode fazer. É isso mesmo, não tem nenhuma firola nesse texto, é essa percepção mesmo. Tem coisas que podemos fazer e tem coisas que só Jesus pode fazer. O que nós podemos fazer é interceder pelos nossos familiares, e o que Jesus pode fazer é ressuscitá-los da morte espiritual. Existem 3 mortes. A morte espiritual, que é a morte que o pecado gera em nossas vidas ainda em vida. É quando nós não temos mais desejo de orar. Começa pelo esfriamento e depois acaba totalmente o desejo. É quando nós não temos mais nenhuma percepção e desejo e vontade de ler a Bíblia. Começa pelo esfriamento até chegar à morte espiritual. É quando nós dizemos aquele texto maravilhoso e jocoso: eu estou longe da igreja, mas não longe de Deus. Caiu, ainda não percebeu. Mas existe a segunda morte, e essa morte é a natural. É aquela morte que todos nós que estamos aqui, em um momento ou outro, viveremos. Não é algo que queremos, mas é algo que vamos viver. Nós não esperamos, mas é uma realidade. Dói, machuca para os que ficam, mas para os que vão, a partir daquele momento, ou é vida eterna, ou é a morte eterna. Aí entra a terceira morte. Porque se aqui nós vivemos 70, 80, 90, 100 anos, na eternidade não tem contabilização de anos. E a morte eterna é uma separação eterna de Deus. A primeira morte espiritual tem uma solução: reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, ainda em vida, e viver como vivo aqui nessa terra. Mas a morte eterna já não tem mais possibilidade. Ali, depois da morte, o que segue é o juízo: céu ou inferno. Um rico que vivia de forma nababesca morreu, e tinha lá um mendigo, e ele disse: olha, por favor, faça alguma coisa, eu estou aqui sofrendo, não quero que meus familiares vivam o que eu estou vivendo, faz alguma coisa, que eles ouçam, que eles vejam, avisa, faz alguma coisa, porque eu não quero que eles cheguem aqui.
A história do rico e Lázaro nos ensina que o lugar que aquele rico foi não é o lugar que Deus quer que ninguém vá, muito menos os seus, muito menos os meus. Mas nessa vida ele está podendo escolher se ele quer viver a eternidade com Deus ou longe de Deus. Mas a Bíblia também diz em Romanos que não vai ter como eles se converterem se não ouvirem. E nós hoje estamos aprendendo que nós precisamos falar. Por isso, concluo dessa forma. Nós precisamos, meus irmãos, ter a escolha no nosso coração que serviremos ao Senhor com a nossa casa. Nós temos que ter essa percepção que precisamos falar de Jesus para os nossos familiares. Nós, em último ponto, precisamos lembrar que precisamos interceder continuamente pelos nossos. Deixe de guerras, ponha fim às guerras na sua casa. Mas deixou de falar. Meu Deus, aleluia. Muito pode a oração, muito pode seus efeitos a oração do justo. A oração do justo muito pode seus efeitos. Eu falei isso, meus olhos foram lá para aquela cena dos joelhos dobrados e os pés para cima. Às vezes o joelho no chão é mais forte do que uma palavra falada. Mira nos seus filhos nesse momento agora. Mira no seu cônjuge. Mira nos seus pais, nos seus avós. Eles são o seu alvo agora. Você consegue fechar os olhos? Eu comigo orar dessa forma. Eu vou orar do meu jeitinho, você vai orar do seu. Em seguida nós vamos orar e terminar e o pessoal vai fechar com louvor. Você pode aqui neste lugar ou aí na sua casa agora estar clamando pelos seus. Nós oramos na primeira verdade e agora você vai orar na segunda verdade. Pregação prática. O que é interceder pelos familiares? Eu falo, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho, mas eu preciso falar, eu tenho tantos filhos. Eles estão longe do Senhor. Eu tenho meus pais, eles estão longe do Senhor. Eu tenho meus avós, eles estão longe do Senhor. Eu tenho meu cônjuge. Pai, alcance o coração deles. Transforme a mente deles. Transforma a vida deles. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. O que eu posso e estou fazendo agora é interceder. Por isso, Senhor, para minha irmã, para o meu irmão que estão em situações complicadas, destrói esse espírito de vício que está sobre eles. Quebra essas cadeias espirituais, esses laços demoníacos. Meu Deus, olha que brota no meu coração e você continua orando. Tem pessoas aqui que estão orando agora, porque meu Deus, tem irmãos que só se envolvem em relacionamentos errados, só se envolvem com pessoa que não é dele, é de outra pessoa. Existem espíritos que agem dessa forma. Você pode orar agora e falar, Senhor, quebra isso na vida do meu irmão. Destrói isso na vida do meu familiar. Destrói isso, Senhor. O Senhor não vai destruir um casamento para estruturar o outro casamento. Você precisa orar agora. Fala, Senhor, traz luz, traz graça. São tantas pessoas querendo ser felizes, mas às vezes se encontram em laços. Não são pessoas ruins, só estão enlaçadas. Então ora, fala, Senhor, por favor, haja com o teu poder. Se você está vivendo alguma coisa, aproveita e ora também por você, dizendo, Senhor, me ajuda nisso. Me ajuda a tomar posturas, decisões, escolhas, orientações. Me ajuda a ser melhor conselheiro. Me ajuda a ouvir melhor. Senhor, eis a tua igreja que ora nesse momento, aqui e nas casas. Que o teu poder alcance a todos. Que grilhões sejam quebrados, grilhões espirituais, cadeias espirituais sejam destruídas agora. Que espíritos demoníacos agora saiam no nome de Jesus.
no nome de Jesus. Que palavras malditas agora percam efeito. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, a gente consegue. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sexta vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, para cair as muralhas espirituais, a sétima: eu e a minha casa serviremos